Exercício 25. Uma máquina de canoa opera com uma eficiência de 22% entre duas fontes de calor. Se a diferença entre as temperaturas das fontes é 75 graus Celsius, qual é a temperatura da fonte fria e da fonte quente? Então aqui a gente vai montar um sisteminha de equação, né? Por quê? Porque a gente sabe que o rendimento de uma máquina de canoa, que é o rendimento máximo possível, é dado pela seguinte equação, né? É 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? E além disso, ele disse que a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria é igual a 75 graus Celsius, tá? E aqui tem um detalhe interessante, porque como a gente está falando de diferença de temperatura, a diferença de temperatura na escala Celsius é a mesma na escala Kelvin. Então, isso daqui também é 75 Kelvin, tá? Então, apesar de ter temperaturas diferentes nas escalas, a diferença entre as temperaturas de uma escala para outra tem o mesmo valor numérico, tá? Então vamos lá. Vamos substituir alguns valores. Porque ele diz que o rendimento da máquina é 22%. Então fica 0,22 igual a 1 menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. E aqui eu vou isolar um deles. Vou começar pela temperatura da fonte fria. Vou isolar a temperatura da fonte fria aqui, ó. O que vai ser a temperatura da fonte fria? Vai ser a temperatura da fonte quente menos 75. Pronto, tenho duas equações, duas incógnitas. É isso que ele quer que a gente resolva. Então vai ficar assim, ó. 0,22 é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, e aí eu vou substituir aqui, ó. É a temperatura da fonte quente menos 75 dividido pela temperatura da fonte quente. Vamos continuar a álgebra aqui, ó. Vai ficar 0,22 igual a 1. Agora eu vou dividir cada um dos termos de cima aqui no numerador pelo denominador. Temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente é 1. Então fica menos 1. Aí menos com menos vai dar mais. 75 dividido pela temperatura da fonte quente. Ótimo, vou continuar. Posso cortar aqui, porque 1 menos 1 costuma dar zero, né? Então vai ficar assim, ó. 0,22 igual a 75 dividido pela temperatura da fonte quente. Então, a temperatura da fonte quente vai ser 75 dividido por 0,22, tá? Ou seja, a gente descobre que a temperatura da fonte quente é 75 dividido por 0,22 dá 341 mais ou menos, tá? Aproximadamente 341. 341 Kelvin. Essa é a temperatura da fonte quente. Que é a resposta do item B, se eu não me engano, né? Deixa eu verificar aqui. Isso, temperatura da fonte quente do item B. Então agora a gente pode resolver o item A. Basta substituir aqui, né? Eu vou substituir nessa que tá mais fácil, ó. Eu sei que a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria é igual a 75. Então, basta substituir. Temperatura da fonte quente a gente achou, 341. Menos temperatura da fonte fria igual a 75. Então, eu descubro que a temperatura da fonte fria é igual a 266 Kelvin. É isso, tá? Então, um sisteminha aí de duas equações e duas incógnitas. Qualquer dúvida, pessoal, é só escrever aqui nos comentários, tá? Abraços e até mais.